Oração Eucarística Primeira ou Cânon Romano. Como virar as folhas dessa oração eucarística durante a Santa Missa para o sacerdote. Então, digamos que você seja o responsável pelo livro, o librífero, ou o cerimoniário do padre, e esteja responsável por esta função de alterar a folha do missal. Oração Eucarística Primeira. Primeiro, se você estiver só com o missal, fica mais fácil para você. E outra pessoa estiver com o microfone, ou o microfone tiver uma base própria, um tripé, etc., um suporte. Agora, se você estiver segurando tanto o microfone e também for responsável por virar a folha do missal, aí fica um pouco mais complicado, mas não é impossível. Eu aconselho que com a sua mão direita, você segure o microfone com a mão direita e com a mão esquerda você utilize a mão esquerda para virar a folha do missal. Aconselho isso também, principalmente para você conseguir tocar nessas fitas vermelhas aqui ao lado, e não na folha em si. A fita serve exatamente para isso, para tocar na fita, certo? Cansa sim. Mas o seguinte também, com a prática você vai perdendo esse cansaço e vai ficar acostumado depois. E também não vai ser sempre que você vai fazer isso, né? Às vezes uma solenidade ou outra. Outro detalhe também importante a respeito disso é sobre a hora de mudar a página. Quando você estiver segurando o microfone, e normalmente acontece isso daqui, ó, tem uma resposta para o povo fazer antes de você virar a página. Enquanto o povo estiver respondendo, você não precisa virar a página rápido. Você recua o microfone para não bater no padre com o microfone e fazer um barulho, quem sabe até escandaloso com o microfone. Mas você recua o microfone, recua o seu braço que estiver segurando o microfone e com a mão que estiver desocupada, puxa a folha, não precisa de pressa, lentamente. Você puxa a folha, aponta para o sacerdote ainda, o que ele vai ter que rezar, e eleva novamente a mão que você estiver segurando o microfone até a boca do sacerdote, na calma e tranquilidade, não precisa de pressa, não precisa de pressa. Da mesma forma quando acontecer em seguida, você recua e volta. É claro que vai ter momento que você vai ter que, com a prática, você vai conseguir segurar o microfone ao mesmo tempo que virar a folha. Que vai ter que ser necessário isso. Mas vamos lá. Oração Eucarística Primeira não tem prefácio próprio. Depois do prefácio, que já sabemos como marcar, você vem aqui, então puxa a Oração Eucarística Primeira. O santo, depois disso, o sacerdote continua aqui, ó. Você vai ter o tempo todo guiando, olhando para o sacerdote, caso esteja segurando o microfone, para ver onde está a posição do microfone e também prestando atenção na sua audição. Se o microfone estiver na boca do sacerdote numa posição adequada, você vai conseguir perceber pela audição. A partir do momento que você afastar um pouco, o som vai diminuir. Então, obviamente que você vai perceber só pela audição que você está afastando sem querer o microfone e retorna novamente. E, ao mesmo tempo, você tem que ficar de olho no missal, porque enquanto ele vai lendo, você vai acompanhando a leitura. Tem que ter muita atenção nessa parte. E assim que ele chegar no final, aí, então, você recua, como falei agora, e vira a folha. Preste atenção também nessas partes em vermelho, nas rubricas, porque os padres eles vão fazer de acordo com o que está escrito aqui. E para você não atrapalhar segurando o microfone, caso esteja segurando, por exemplo, une as mãos e traça o sinal da cruz, ao mesmo tempo sobre o pão e o cálice, dizendo. Então, você tem que botar o microfone numa posição que ele consiga fazer isso, né? E da mesma forma, de braços abertos. Segura o microfone numa posição que ele consiga abrir os braços. E assim você segue. O povo vai responder isso daqui, enquanto isso você vira a folha do missal ali em cima. Se tiver muito difícil para você conseguir virar lá pela orelhinha, digamos assim, né? Você então vira normalmente aqui, como a gente faz normalmente no livro comum. Mas eu aconselho que vire por lá. Principalmente porque a mão às vezes fica suja, você pode sujar, pode arrancar, amassar e rasgar a folha do missal. E aí vem para essa outra parte. Você vira e já aponta. Apontando, retorna com o microfone caso esteja segurando. O padre vai fazer então o memento dos vivos. Caso tenha algum aniversariante, algum jubileu de prata, de matrimônio, por exemplo, e as intenções normalmente ficam ao redor do altar, você pega as intenções nesse momento e apresente aqui.
a lista das intenções dos aniversariantes, por exemplo, ou doentes também. E aí é claro que o padre, ele, caso queira, vai então rezar aqui a oração eucarística com o nome que vai estar na intenção também. E aí o padre, então, nesse momento que ele vai também rezar em silêncio por aqueles que ele recorda, vai prosseguir de braços abertos. Aqui nós temos uma estrela bem pequena. Você deve prestar atenção nessa estrela porque ela representa o quê? Ela representa o comunicante próprio. Os comunicantes próprios, que agora nós temos para os domingos. Nós já tínhamos alguns comunicantes desses próprios, né? Mas agora nós temos aqui para os domingos e também aqui, ó, esses demais comunicantes. Essa estrelinha, você pode se confundir com essa outra estrela aqui. Que foi o que aconteceu comigo agora. Aconteceu exatamente isso comigo agora. Não façam isso. Eu tenho um professor na faculdade de latim, que às vezes ele também, muito sábio, com muita informação à frente dele, ele acaba falando uma coisa por outra e quando percebe ele fala, não façam isso que eu fiz agora. Então, repitam também para vocês a mesma coisa. Não façam isso. Essa estrela aqui não é a mesma que esta. Essa estrela não é esta. Essa estrela aqui se refere ao comunicante próprio. É só olhar o que está aqui atrás, aqui abaixo, coisa que eu não fiz, né? Essa estrela se refere a essa aqui de baixo. Aqui, ó, a estrelinha. Isso só vai ser feito na missa com batismo. Se na missa tiver batismo, você, em vez de apontar para o padre aqui, você vai apontar aqui. Porque aqui ele vai colocar um nome, não só do aniversariante, do jubileu, por exemplo, do dia, mas o nome dos padrinhos e das madrinhas que ajudaram no batismo da criança, ou das crianças, né? E aí, quando ele chegar até aqui na estrelinha, ele vai voltar para cá, onde você vai apontar com o dedo para essa estrela aqui, ó. E continua. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. A partir daqui, você já vai direcioná-lo para cá, apontando para cá. Também uma dica é só você seguir aqui, ó, o número 1C, né? Primeiro celebrante, aqui o segundo celebrante, né? Ó, em comunhão com toda a igreja. Aqui sim, nós temos outra estrela que se refere aos comunicantes próprios para os domingos, no Natal do Senhor e durante a oitava, né? É tanto no dia 25 como também nos dias que seguem da oitava, na Epifania do Senhor, da Vigília Pascal até o segundo domingo da Páscoa. Presta atenção que é da Vigília Pascal até o segundo domingo da Páscoa, né? Até. Na Ascensão do Senhor e em Pentecostes, certo? Esses comunicantes próprios nesses dias vão ser utilizados. Caso não seja nenhum desses dias, então segue normalmente aqui. Temos também um parênteses, 2 parênteses vermelhos, que aí o padre pode omitir ou não, né? Dita, então, o povo vai responder aqui, em comunhão com vossos santos vos louvamos. Enquanto isso, você vira a página com calma e tranquilidade. Isso aqui não vai mais interessar, você aponta para cá. Ó. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos. O celebrante principal, ele vai, com o celebrante presidente, vai seguir essa oração. Vai unir as mãos. E aqui nós temos também outra observação. Nós não temos mais estrelas, porque a gente não vai precisar voltar. Ou a gente faz o que está aqui, ou a gente faz uma dessas outras orações aqui. O padre, no caso, né? Se for da Vigília Pascal até o segundo domingo da Páscoa, ele vai fazer essa. Na missa com batismo vai fazer essa. Na missa com crisma essa outra. Na missa com primeira comunhão eucarística essa. Na missa com São dos Enfermos essa. Na missa com matrimônio essa. Caso não seja missa com nenhuma desses sacramentos, então vai ser isso daqui mesmo. Vai rezar isso daqui. E aí, finalizando aqui, acolhei-nos entre os vossos eleitos
Você já puxa aqui, devagar. Enquanto isso, o padre vai se preparar e estendendo as mãos sobre as oferendas. E aqui, então, vai vir os concelebrantes e o celebrante vão fazer a invocação, né? A oração do Espírito Santo, que não é a mesma da epíclese que foi feita para abençoar as oferendas, né, no início dessa oração eucarística, mas outra parte da oração eucarística. Dignai-vos, ó Pai, aceitai, abençoar e santificar estas oferendas, né? Porque vocês lembram que ele fez aqui uma bênção, ó, a bênção dos dons, né, das oferendas. Ele fez essa bênção também sobre o pão e o cálice, mas aqui nós vamos ter essa parte própria da oração eucarística. E enviai o vosso Espírito Santo, segue normal. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e aí segue normalmente. Faz a consagração. Se você estivesse segurando o microfone, você vai ter que ficar em pé, né, durante todo o momento, e só vai se ajoelhar quando ele ia levar o pão consagrado e o vinho consagrado. Aí você se ajoelha para adorar. Se você estiver no missal, você se ajoelha logo nesse momento que o corão vai tocar o sino, né? Você vai se ajoelhar nesse momento que o corão vai tocar o sino e só vai levantar quando ele finalizar aqui, ó, para poder virar para a consagração do cálice, do vinho, certo? Então, virou aqui, aí segue do mesmo modo, tudo aqui como de costume, né? E aí sim, se na sua paróquia tiver o folhetinho, o jornalzinho, o boletim, liturgia diária, que vocês usam para acompanhar qual oração eucarística e qual prefácio que vocês vão marcar, veja lá qual também invocação, ou melhor ainda, qual aclamação está marcada na liturgia. Porque o povo vai acompanhar a oração por ali, por aquele folhetinho. E às vezes até no slide tem isso. Então, se lá estiver essa, você aponta para o padre essa, mistério da fé. Se estiver essa, você aponta para o padre essa. Ou, se estiver essa daqui, você aponta para o padre essa, porque o povo vai responder de acordo com cada aclamação. É claro que se você vê lá que estiver essa daqui, mistério da fé para a salvação do mundo, você, antes do sacerdote, ou junto com ele, após a genuflexão diante do vinho consagrado, do sangue de Cristo, você se levanta junto com ele para virar logo a folha e mostrar para ele que é essa, senão ele vai puxar uma dessas duas aqui. Se você não apontar, ele vai puxar essa ou essa. Então você aponta essa daqui logo para ele e o povo vai responder, respectivamente, essa aclamação também. E aí ele segue com essa parte aqui, que já é menos complicada, né? Vem essa, segue aqui, e aqui, ó, presta atenção também nessa inclinação, que ele vai se inclinar. Então, para você não ficar paralisado com o microfone caso esteja segurando, e quando ele for se inclinar, der com a testa no microfone, você vai acompanhando o seu movimento. À medida que ele vai inclinando, você também vai baixando sua mão, seu braço que estiver segurando o microfone, caso esteja segurando, obviamente. E aí segue o movimento dos mortos agora, não dos vivos, como foi feito anteriormente. Aqui, ó. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Seguiu. Vamos para o final. E aí segue. Pronto, aqui está. Doxologia maior, qual o padre pode cantar também. E dito amém, você já puxa o rito da comunhão. Só lembrar da dica que eu dei no outro vídeo. Oração eucarística terceira, puxa a fita dela e a fita que está atrás dela. A vermelha que está atrás dela. Puxa as duas, que vai dar direto no rito da comunhão. Ou, se você utilizou a fita vermelha, é só puxar a próxima fita vermelha que estiver, que também vai dar no mesmo. E ele faz uma dessas invocações e vai seguir aqui. Pai Nosso, o embolismo, a oração da paz. E aqui você tem que prestar atenção também que durante esse momento dessa oração, ele vai falar, e à medida que ele for falando, você presta atenção, já coloca a sua mão aqui em cima. Aqui, ó. Fique com a mão assim. Porque quando ele estiver se aproximando ali do finalzinho, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, você já puxa automaticamente, porque ela continua aqui, ó. Vós que sou Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. E aí ele continua.
ele pode convidar o povo para o abraço da paz ou não, né? E segue, então, a fração do pão. Enquanto ele estiver fazendo aquelas orações particulares e secretas, digamos assim, baixas, na voz baixa, só para ele ouvir, para ele mesmo, que é própria dele, você pode deixar aqui mesmo, né? Porque ele vai falar isso daqui, ou você pode puxar também para essas outras opções aqui. E aí fica a critério. Pode deixar assim, nessa parte, onde estiver escrito aqui, ó, ritos finais, na hora da comunhão, porque se tiver um acólito ou um diácono, ou então um sacerdote até mesmo recém-ordenado, ele vai querer essa parte para fazer a purificação. Pode ser que ele não saiba decorado a oração que se faz enquanto se purifica. Então você pode deixar assim. E aí depois você coloca na oração pós-comunhão, como de costume. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só deixar nos comentários também sobre como marcar a oração eucarística, como segui-la, como acompanhar o sacerdote. Sobre vários sacerdotes celebrando. Isso aqui você utilizou como se tivesse um só sacerdote celebrando. Se fossem, por exemplo, 3 sacerdotes, um presidindo e 2 concelebrando, como que seria feito? Bom, se você estiver somente com um microfone e com esse missal, então os outros sacerdotes vão ter que vir até você aqui ao altar e com o microfone que você estiver com você ou que estiver no altar, rezar de acordo com o missal. Ou então, se você tiver outros auxiliares, outros cerimoniários e tiver outro microfone sem fio, por exemplo, e outro livro do altar, ou até mesmo uma liturgia também, pode ser que tenha oração eucarística, primeira da nova edição do Missal Romano, essas pessoas podem ficar responsáveis por levar o texto da oração eucarística e o microfone até esses padres que vão estar ali ao redor do altar, mas não necessariamente diante do missal no meio do altar, que vai estar o sacerdote presidente somente, mas vão estar ao redor, perto, mas não ali. E essas pessoas, esses cerimoniários ou coroinhas, vão levar o microfone e o texto, apontar para ele qual o texto que ele vai rezar e o microfone. A dúvida é qual o texto que ele vai rezar? Pois bem, esse CP é aquele que vai estar diante do missal, né? O celebrante principal, o celebrante presidente. E nós temos aqui, então, primeiro com celebrante, aí você pode passar para um padre que estiver concelebrando. O segundo com celebrante, aí para o outro padre que estiver concelebrando. E nós temos ainda a opção aqui já do celebrante principal. Tá? Você passa para o celebrante principal que estiver diante do missal. Os concelebrantes, todos os celebrantes e concelebrantes, né? E nós temos também outra opção de todos os concelebrantes. E nós temos aqui a última opção do terceiro concelebrante, que pode fazer o memento dos vivos, dos mortos, aliás. E esse terceiro concelebrante, não tem o terceiro, só são 2 concelebrantes. Não tem um terceiro. Então você pode pedir para um deles repetir, ou o próprio presidente faz a oração. Não tem também. Um dos celebrantes pode fazer, não tem para onde. Agora, se forem vários, aí o padre escolhe, né? Normalmente aqueles que estão mais próximos do sacerdote principal que vai fazer isso. Ele pode escolher aqui quais rezar. Principalmente quando tem ali uma missa de por exemplo, uma congregação religiosa, uma ordem religiosa. Por exemplo, missa de ordenação. Os padres que têm prioridade são o bispo, que vai estar presidindo, o neo-sacerdote, que vai estar fazendo ali, celebrando a sua ordenação. Tem também o reitor, o superior da congregação, ou o superior provincial, e também pode ser que seja até mesmo um representante do superior provincial ou regional, se for uma congregação. As autoridades normalmente têm prioridade sobre essas orações, tá? Aí você vai ter que conversar com o padre e ver quem vai fazer e quem não vai. E nós temos ali a quarta opção também, quarto celebrante. E aqui o celebrante principal ou os concelebrantes fazem essa oração. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só deixar nos comentários.